Boa noite, meus irmãos. Na noite de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que estamos fazendo do Livro dos Espíritos, né? Com esse tema que é um tema complexo, mas é um tema bom para nós estudarmos e entendermos a respeito da alma, né? Que somos todos nós, né? Nós somos um espírito encarnado e, didaticamente, para que nós pudéssemos entender essa diferença de alma e espírito, Kardec disse que, quando o espírito está encarnado, chamamos de alma, para que tenhamos um maior e melhor entendimento a respeito dessas questões. E hoje nós vamos estudar a partir da questão 143 do Livro dos Espíritos até a 146, que se encontra na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Alma. Para tanto, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece da noite de hoje, agradecendo por mais essa oportunidade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo as bênçãos para esse momento. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse instante, mais uma vez agradecidos pelas oportunidades que temos tido, rogamos a assistência aos teus mensageiros espirituais, para que possam nos intuir e que possamos transmitir esses ensinamentos da melhor forma possível, buscando aplicá-los também no nosso dia a dia. Assim, em teu nome, Jesus, agradecemos por tudo e pedimos permissão para iniciarmos mais o estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, nessa noite, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito da alma, entendermos bem esse assunto. Então, Kardec definiu a alma no item 2, na introdução 2 do Livro dos Espíritos, e lá nós temos o seguinte conceito: chamamos de alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, esse é o conceito apresentado por Kardec. Mas ali também são apresentadas várias teorias que já foram comentadas aqui. Então, a partir dessa questão 143, surgiram também mais algumas teorias a respeito da alma, pontos de vistas diferentes daquele que a doutrina espírita apresenta. Por essa razão, nós vamos colocar as perguntas que Kardec fez aos espíritos para um melhor entendimento dessa questão. Assim, na pergunta 143, Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Por que ele fez essa pergunta? Porque surgiram várias teorias e também alguns espíritos deram opiniões diferente desse conceito que ele apresentou sobre a alma. Então ele pergunta: por que alguns espíritos definem a alma de maneira diferente dessa que nos foi apresentada? E aí os espíritos respondem, né? Os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudossábios que fazem alardes de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. E depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorrem, então,
a figuras, a comparações que tomais como realidade? Essa resposta é muito interessante, porque é claro que todos os espíritos não se encontram no mesmo grau de evolução, no mesmo grau de entendimento a respeito dessas questões espirituais, questões muitas vezes abstratas que precisam de um conhecimento profundo a respeito da continuidade da vida, a respeito das coisas espirituais. E nem todos conhecem esses mecanismos. Nem todos os espíritos sabem a respeito da reencarnação, sabem a respeito da reencarnação, da pluralidade das existências, dessa continuidade da vida, da comunicabilidade dos espíritos. Nem todos têm esse conhecimento, porque cada um está num grau evolutivo, cada um tem um nível limitado de entendimento. É isso que ele fala aqui. E ele faz uma comparação com as crianças. Porque quando a gente vai comparar o que nós podemos ensinar a uma criança, o que uma criança estuda, e com alguém que está no nível universitário, por exemplo, há uma divergência muito grande. Às vezes nós estamos nesse nível infantil ainda de entendimento das coisas espirituais. Somos todos aprendizes dos ensinamentos dos espíritos. Entendemos ainda muito pouco das questões espirituais. Nós entendemos mais da parte teórica do que propriamente da prática que nos traz esse conhecimento maior. Assim ele nos diz também, que há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras, que querem esses espíritos pseudo-sábios, que nós sabemos que se encontram na escala espírita, na 8ª classificação, eles dão opinião em tudo. Muito embora eles tenham um grande conhecimento, mas tem coisas que eles desconhecem, mas mesmo assim eles dão opinião sobre aquilo que eles não conhecem com profundidade, muitas vezes levando alguém a se equivocar a respeito daquilo que eles dizem. Falam meias verdades que parecem, que na aparência, parecem ter uma lógica, mas que no fundo não tem essa profundidade que cada assunto dessa natureza precisa. Então, às vezes, pode acontecer uma situação dessa natureza para que a gente entenda. Vamos dar um exemplo que nós não devemos dar opinião em tudo, principalmente naquilo que nós não temos profundidade, não temos conhecimento. Mas, às vezes, na doutrina espírita, pode acontecer de nós querermos responder tudo. Os espíritas, como tem esse conhecimento, um largo conhecimento, às vezes as pessoas fazem perguntas que a gente não sabe, mas a gente dá uma opinião, algo paliativo, algo que não tem profundidade, às vezes por vaidade, ou por não admitir que nós não sabemos, e às vezes a gente dá opinião que depois fica comprovado que aquela opinião não era exatamente aquilo que nós dissemos. Então, é importante que a gente avalie essas nossas questões, porque não é difícil a gente admitir que a gente não sabe tudo. Eu vou dar um exemplo para nós, que aconteceu com uma palestrante. Ela estava fazendo um seminário e ela fez a citação de uma teoria científica e disse que aquela teoria tinha sido apresentada por um cientista, deu o nome do cientista e mostrou a teoria. Então, como estava no seminário, as pessoas podiam fazer perguntas e um membro da plateia levantou e falou assim: porém, apesar de você estar apresentando essa teoria, eu conheço 3 pesquisadores que discordam dessa opinião.
E ele declinou o nome dos pesquisadores. O pesquisador fulano de tal deu 3 nomes. Eles discordam e dizem isso, isso, isso. E perguntou para ela, o que você acha disso? E naquele momento, ela ficou olhando para ele e falou assim, realmente eu não conheço nenhum desses 3 pesquisadores que você citou e também desconheço essa teoria. Você poderia me passar o nome deles e dizer a fonte da sua pesquisa para que eu possa também pesquisar e na próxima vez nós vamos fazer uma avaliação melhor e eu trago o conhecimento o que eu li sobre eles para a gente discutir aqui nessa sala. E aí ele falou para ela assim, eu queria testar você. Eu inventei esses 3 nomes e inventei essa teoria para ver o que você ia dizer a respeito. Aí, então a gente observa, meus irmãos, que às vezes pode ocorrer uma situação dessas e nós acreditarmos que estamos respondendo algo para agradar as pessoas e a gente às vezes está sendo testado e pode ser chamado de mentiroso, está dizendo o que não sabe e isso não é bom. Então, às vezes, os espíritos, muitas vezes, esses espíritos pseudo-sábios usam desses subterfúgios, dando opinião em tudo, dizendo tudo que sabem, enganando as pessoas com esses conhecimentos teóricos, sem profundidade, e isso é prejudicial a todos nós, que às vezes ouvimos a opinião e não avaliamos. Por essa razão, Kardec fala que nós devemos avaliar todo o conteúdo de mensagens que nós recebemos, sejam escritas, sejam faladas, nós devemos avaliar a mensagem, para ver o conteúdo, aquilo que está sendo dito. Então, é muito importante que a gente, com esse discernimento que a gente tem, que a doutrina espírita nos traz, avaliemos essas questões. E dando continuidade, ele fala mais. E depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes. Os espíritos esclarecidos podem, para nos fazer entender essas questões, cada um pode usar uma alegoria, pode usar uma simbologia, pode usar uma parábola, nos mostrando um ângulo diferente, mas que tem a mesma conclusão, para que a gente tenha esse maior entendimento. Recorre também a figuras e a comparações, que tomais como realidade. Às vezes, nós pegamos essa simbologia e tomamos como realidade. Quando eles estão apenas dizendo para nós, fazendo para nós uma determinada comparação com aquele assunto que, se fosse explicado em termos normais, ficaria difícil de nós entendermos, porque existem coisas no mundo espiritual que nós, mesmo fazendo analogia, nós não conseguimos entender plenamente. Então, às vezes, a gente toma esses termos de comparação como sendo os termos verdadeiros. E aí, mais Kardec continua o questionamento, e ele vamos agora para a questão 144, onde ele pergunta: o que se deve entender por alma do mundo? Será que o mundo tem uma alma? Às vezes a gente diz que o mundo tem uma alma, que a Terra tem uma alma. A Terra é uma mãe com uma grande alma. Vamos ver o que a espiritualidade responde para nós a esse respeito. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. O que se deve entender por alma do mundo? Ele diz: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não
se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, guardando quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo. Então, a Terra, como ele está dizendo aqui, né, a espiritualidade está nos dizendo, a Terra não tem uma alma. Porque esse termo alma, ele tem muitos conceitos do termo alma. Então, a gente deve entender aquilo que alguém está falando, o que é essa alma. E aí a espiritualidade vem e diz, se nós quisermos entender que esse conjunto de espíritos que buscam nos colocar no caminho do bem, quando nós os escutamos, a gente pode admitir que a Terra tem uma alma, né? Porque eles são os representantes de Deus aqui no nosso globo. Então, a espiritualidade superior, que vem nos auxiliar para que a gente cresça, né, moral e espiritualmente, trazendo esses conhecimentos cada vez mais, nos auxiliando a entender melhor os ensinamentos trazidos pelos espíritos, né, por esses espíritos abnegados, que são tarefeiros, que vêm até nós, eles vêm com esse objetivo de nos auxiliar. E quando a gente escuta essa mensagem e luta para praticar em nossa vida, nós vamos entendendo o que eles querem dizer. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação de palavras, porque, como Kardec falou, não existe uma palavra para cada coisa, então fica difícil, né? Às vezes a gente usa uma palavra que tem vários significados. Então, e a alma apresenta esses vários significados, cada um de um jeito, e a gente tem que procurar entender aquilo que está sendo dito. Então, por alma do mundo, a espiritualidade nos diz que é exatamente isso. Esse conjunto de espíritos que estão com essa missão de nos esclarecer cada vez mais. Quando a gente ouve e aplica esses conhecimentos a nós mesmos. Mas ele continua. Kardec, então, faz um outro questionamento. E aqui na questão 145, ele pergunta: como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Como é possível que aconteça isso? Por tão longo tempo, a gente vendo que filósofos, pesquisadores antigos e modernos, estudando, discutindo a respeito dessa ciência psicológica, sem terem chegado à verdade. Então, os espíritos respondem da seguinte forma. Eles dizem: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Então, esses pesquisadores, esses filósofos, né, tanto antigos como modernos, muitas vezes eles fizeram estudos, né, trazendo conhecimentos até nós que não tinham a verdade, não traziam a verdade profunda, mas eles eram o precursor dessa ciência espírita. Eles são chamados os precursores da doutrina espírita. Sócrates e Platão,
Nós vemos, por exemplo, em Platão, a teoria o mito da caverna, né? Onde Platão faz uma comparação ali, né, com o mundo espiritual. É claro que ele não usa a expressão mundo espiritual, mas ele está nos dando uma noção, né, nesse mito da caverna, nos dando uma noção das coisas espirituais, de como é que ocorre. Então, esses filósofos, eles trouxeram para nós esse entendimento, abrindo nossa inteligência, né, nos dando uma noção clara dessa espiritualidade, para que a gente fosse já aceitando, né, essas teorias. Muitas vezes elas vieram com erros, né, natural, mas que depois nos facilitaram o entendimento. Agora nós temos mais condições de entender as coisas espirituais, porque nós já, em algumas dessas teorias, nós já tivemos uma noção, mesmo que tenha sido simples, mas nós já tivemos essa noção, e agora facilita para nós esse entendimento. E esses erros, né, que foram naturais, né, entre esses erros se encontram grandes verdades. Quando a gente vai comparar, a gente vê que ali existia já aquele embrião, aquela semente estava sendo plantada ali, naquele momento, e agora, com essa melhor preparação que nós temos, nós entendemos melhor. Então, esses precursores, esses homens, apesar dos erros que foram cometidos, né, eles foram esses precursores, eles trouxeram para nós esse conhecimento que agora nos permite esse maior entendimento. E aí ele continua na questão 146, e ele pergunta aqui, nessa questão, né, mais uma vez ele volta à alma. Então agora ele vai perguntar: a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Então será que tem uma localização da alma? Como entender isso? Será que ela está na cabeça? Será que ela está no coração? Está no estômago? Onde se localiza a nossa alma? A resposta deles é muito interessante. Então Kardec vem aqui e explica que não. Então a alma não tem uma sede determinada. Mas ele continua: mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e mais no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Então, a alma, ela não tem uma localização no corpo. Ela não está presa especificamente numa área do corpo. Ela está em todo o corpo. É isso que eles estão falando aqui. Mas ele usa uma simbologia para que a gente entenda. Naqueles que pensam muito, ela parece estar localizada na cabeça. Nos gênios, nos pesquisadores, daquele que usa mais o cérebro, parece que ela está na cabeça. Aquele que usa mais a inteligência, parece que ela está ali. E aqueles que usam mais o sentimento, a emoção, parece que ela está localizada no coração. Essa simbologia é muito importante, que serve para nós entendermos que a alma está toda no corpo, juntamente com o perispírito. E nós, pesquisando aqui, nós encontramos na questão 108 do livro O que é o Espiritismo, Kardec nos dando também uma outra explicação. E aqui na questão 108 é a mesma pergunta, qual a sede da alma? Ele dá a seguinte resposta: a alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Então, não está num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um todo fluídico,
penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro. Então, nós vimos que ela está no corpo inteiro. Durante a vida, a alma age mais especificamente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Então a gente vê que a alma está totalmente no corpo, né? Ela não está dividida, ela não está localizada em determinada parte do nosso organismo, mas ela está toda integrada no nosso corpo. É que às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, principalmente quando ele diz aqui, ela é ao mesmo tempo interna e externa, porque a gente não entende muito como é que é assim, como é que é isso? Como é que ela é interna e ao mesmo tempo externa? Ele fala aqui, né, que ela irradia, né, ela não está presa no corpo, como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do gênio da lâmpada, como se ele estivesse ali dentro de uma garrafa e preso ali. Não está preso, mas ele irradia, né, ela irradia. E ela pode também, né, se transportar ao longe, né, porque a alma ela se desliga do corpo, né, ela se desliga temporariamente, mas ela continua com essa, ela se desliga, né, ela se isola do corpo, né, ela se transporta, mas ela está ligada a esse corpo, né. Só quando ocorre o rompimento definitivo do corpo e da alma, do corpo e dessa alma, é que perde essa ligação. Mas, enquanto continua existindo vida orgânica, a alma está ligada ali, mas ela está livre. Ela não fica aprisionada ao corpo. Então, ela irradia. Essa colocação é muito interessante para que a gente entenda realmente, né, como a alma está em nós. É como se a gente vestisse uma roupa, né? A roupa está em todo o nosso corpo, ela não está somente numa parte do corpo. Ela está em todo o nosso corpo. Então, esse esclarecimento aqui de Kardec foi muito importante para que a gente entendesse melhor a respeito dessa questão. Mas muitas vezes, algumas teorias surgiram dizendo que a alma se encontra em determinadas partes do nosso corpo, em determinado órgão, ou está dividida. Muitas teorias surgiram a esse respeito. Mas Kardec faz para nós essa colocação, dizendo que a alma realmente está ligada em todo o nosso corpo. E aí, surge na questão 146A, né, uma outra pergunta. Encerrando esse assunto, Kardec faz uma outra pergunta. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Então, ele já respondeu aqui. A alma não está localizada no centro vital, né? Ou no coração, no cérebro, no estômago, ou em outro local. Os hindus falam muito da questão dos chakras, né? Que as almas estão nesses pontos de força. Mas a doutrina espírita vem nos responder, os espíritos nos respondem da seguinte maneira. Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo. Aqueles que dizem isso, os espíritos dizem, o que estão dizendo? Eles estão dizendo que o espírito habita de preferência essa parte do organismo, pois para ali convergem todas as suas sensações. Então eles acham que a alma está localizada ali. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou o princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Bem, então, mais uma vez aqui, Kardec vem reforçar essa questão, nos dizendo
que pode-se dizer, né, que a sede da alma, como nós já mostramos anteriormente, está especialmente nos órgãos que servem para essas manifestações intelectuais, né, o cérebro e o coração, né, que é onde se localiza os sentimentos, que é o órgão que manifesta esses sentimentos. Então, nós entendemos aqui, meu irmão, nessas 3 aulas, a respeito dessa questão da alma. É um tema muito interessante, que se encontra no Livro dos Espíritos, nesse capítulo 2º, que aqueles que quiserem aprofundar mais, podem estudar um pouco mais ali, para entenderem melhor a respeito de nós mesmos, porque todos nós somos alma, né? Espíritos encarnados, como nos disse Allan Kardec. Que Deus, nosso Pai, continue nos abençoando e nos amparando. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus e a Jesus que continue nos assistindo na noite de hoje, abençoando a todos nós, para que nós possamos também, mestre, passar por esse momento que todos nós estamos atravessando, de dificuldades, de conflitos, de problemas, perda de entes queridos, que os bons espíritos, nossos irmãos, possam continuar nos consolando, nos auxiliando, nos orientando, mestre, para que possamos ter maior aceitação desses desafios e buscando vencer cada etapa, a cada dia, com fé, com esperança e com coragem. E assim seja.